Bate-papo. Membro do Conselho Diretor da Casa de Passagem, Juliana Busata, está com a gente. A Casa de Passagem é a entidade beneficiada pelo evento Mulheres da Década. Tudo bem, Juliana? Como vai? Bom dia. Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui representando essa instituição que eu respeito muito e muito obrigada pelo espaço. O prazer é todo nosso. Importante, mais uma vez, para quem não sabe, como a casa trabalha, com quem trabalha, como é que funciona? Qual é o trabalho desenvolvido pela Casa de Passagem, Juliana? A Casa de Passagem, então, ela é uma instituição onde ela abriga mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos menores de 18 anos. Então, para que essa vítima possa ter esse serviço, ela tem que ir até a delegacia, registrar um boletim de ocorrência. E aí, então, lá na delegacia é feita uma triagem em conversa. Então, se identifica se ela precisa ir para a instituição ou se ela tem algum outro local para poder ir, né? Para ficar segura. Então, feito o BO, o boletim de ocorrência, a própria delegacia entra em contato com a nossa zeladora, né? Que é a nossa funcionária, então, da casa, que ela fica 24 horas disponível. E aí, então, essa mulher é levada até a Casa de Passagem pela Polícia Civil ou Brigada Militar. Né? Então, chegando lá, ela tem toda a assistência psicológica, com assistência social, as psicólogas, é feita uma conversa inicial. Se precisa encaminhar para algum tratamento com o CRAM, no caso de Lajeado, ou o CRES em outros municípios, né? Tratamento psicológico, psiquiátrico, então é dado esse amparato todo. Tem a questão também da assistência jurídica, que muitas vezes elas têm dúvidas em relação à guarda de filhos ou como fica a pensão alimentícia, a partilha. Então, elas têm essa orientação também, caso precise ir lá na casa de forma voluntária ou até no CRAM, que a gente sabe que tem advogadas que fazem esse papel lá, né? Vocês atuam em quantos municípios? Hoje, a gente atua em 13 municípios. E eu vou pegar minha cola. Não tem problema. Que são Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Capitão, Cruzeiro do Sul, Doutor Ricardo, Estrela, Fazenda Vila Nova, Forquetinha, Lajeado, Marques de Souza, Santa Clara do Sul, Sério e Teutônia. A gente ressalta, inclusive, que a Casa de Passagem ela é uma associação sem fins lucrativos. Então, a gente não tem convênio com o governo federal ou estadual, a gente não recebe verba de governos. Então, a gente sobrevive, né, e se sustenta com esses convênios com esses 13 municípios. E por isso que as vítimas desses municípios elas têm esse amparato da Casa de Passagem, esse local para poder ir. E a gente abre, né, para que novos municípios do Vale do Taquari que queiram fazer parte da Casa de Passagem, de se associar à Casa de Passagem, que entre em contato conosco, porque a gente sabe que isso é de suma importância, né, é questão de saúde pública, e a gente tem que cada vez mais buscar, né, formas de acolher e tratar essas vítimas. Juliana, não sei se você tem esses números, mas por mês, quantos atendimentos e quais são os principais problemas que chegam para vocês? Isso é uma pergunta bem frequente, assim, que nos pedem, né? É muito relativo. Porque tem mês que a gente já chegou a não ter ninguém na Casa de Passagem. E teve meses que a gente chegou a ter 6 mulheres e 8, 9, 10 crianças no mesmo período. Então, a casa, ela tem 28... a capacidade. Capacidade para 28, isso. 28, né, pessoas, né? E, então, assim, a gente nunca lotou, graças a Deus, a capacidade. Mas a gente tem, assim... o Carnaval é um período, né, que tem uma procura. Festas de finais de ano também, né? Natal, Ano Novo, ali, infelizmente, né? Tem esse aumento na violência. Então, eu não tenho como te precisar uma quantidade de pessoas que a gente atende mensal. Tem uma variação, né? Porque é muito variável, não tem como. Os problemas, né, normalmente envolvem o álcool, o uso de drogas, né, que é o estupim, eu acho que para a questão da violência também, mas agressões físicas, agressões psicológicas, a violência patrimonial, que ela não é muito falada, mas que acontece muito, que é a retenção do dinheiro da mulher, que ela não pode trabalhar fora, então ela acaba ficando dependente financeiramente e emocional do agressor, né, para ele poder ter um controle maior. Então, é esse tipo de situações que a gente recebe, né, e os filhos também muitas vezes sofrem ou presenciam a violência, né. Qual é o período médio que uma mulher fica na casa com seus filhos ou somente a mulher? A gente não tem, assim, um período... Justamente é uma casa de passagem. Então,
o foco maior é atender essa mulher, fazer todo o atendimento psicológico e realocar ela ou para a residência dela, até que as medidas protetivas, então, sejam deferidas. Ela fica na casa, que em torno de 48 horas, né? Que a gente tem para que as medidas sejam deferidas e o agressor seja retirado do lar. Quando isso não ocorre, porque muitas vezes a residência é do agressor, então a gente conversa e encaminha elas ou para um familiar, muitas querem voltar para a cidade natal, porque muitas não são dos municípios conveniados. Então a gente tem casos de que ficam uma tarde, a gente tem casos de que fica 2 dias, e a gente já teve casos de ficarem meses, 3 meses, 4 meses. Então também é uma variável, né? A gente não tem um limite, tu só pode ficar tantos dias. Ela fica o período que ela precisa para se realocar, né? Pós a violência. E tem casos, como curiosidade, tem casos, por exemplo, de mulheres agredidas que não querem ficar na casa e querem retornar para o parceiro? Tem casos também. A gente sabe, né, que infelizmente a violência, a psicológica, a gente não consegue ver, porque a física tu vê ali o hematoma, né, mas a psicológica, no meu ponto de vista, é uma das piores que tem, porque eu acho que todas elas sofrem e elas muitas vezes não sabem expressar, são muito julgadas, condenadas, né, por voltar, muitas vezes para o parceiro, mas elas têm todo aquele cerco, né, que a gente tem que analisar: a violência psicológica, a violência patrimonial, que muitas vezes ameaça dos filhos, né? Elas pensam muito nos filhos. Então a gente teve casos, sim, delas saírem de lá no primeiro momento, né, dizendo que vão tocar a vida, mas logo voltar para o agressor e retornar na casa de passagem. E quando retornam, elas têm o mesmo acolhimento e o mesmo atendimento, porque a gente entende, né, que às vezes não é de uma hora para outra que elas vão conseguir romper esse ciclo de violência. É fundamental esse tratamento sensível, né? Não é nada simples para a mulher decidir se ela vai voltar ou não, se ela vai continuar naquele ambiente familiar que é super agressivo, ou psicologicamente, ou fisicamente. Então, a gente sabe que é uma ação que precisa de tempo, né? De maturação para que ela tenha realmente algo muito clarificado, né? Muito cristalino, para que ela tome aquela decisão de romper aquela relação. Agora, Juliana, é algo que a gente lamenta também, mas é necessário. Não é divulgado o endereço da casa de passagem. Não podemos divulgar, até pela questão da segurança. Fundamental não divulgar. Né? Então as pessoas têm muita curiosidade de Sim. saber onde é a casa, nos eventos que a gente faz, muitas pessoas perguntam, né? E a gente já explica que não podemos, a gente não pode divulgar, porque se a gente divulga, não é mais um local seguro para aquela vítima, ela não vai se sentir segura. Mesmo não sendo divulgado, tem vítimas que ficam apreensivas, com medo, né? Daqui a pouco do agressor descobrir onde é que elas estão, porque ele faz ameaça. Então, imagina se divulga, né? Daí perde totalmente o propósito, que é a casa, né? De acolhimento e tudo. A associação, ela está desde 98, né? Você falava. Já tem uma grande história aqui na região. Tem sim. A associação, então, foi fundada, né, em 98. Que nem eu comentei, quem estava à frente na época é a Elizabeth, né, que é a homenageada, né, no troféu, e a Denise Arruda, a Rosane, que eu lembro, assim, né, porque a minha memória também não está muito lá, mas que eu lembro eram elas que iniciaram, assim, buscando. Daí tinha também a Neuza, tinha as assistentes sociais, se eu não me engano, a Aline também, né, fazia parte já desde o início. Então, são mulheres que estão há muito tempo nessa luta, né, e cada vez mais tem mais mulheres, né, nos auxiliando e deixando bem claro que nós somos todas voluntárias, né? Ninguém recebe para fazer parte da casa de passagem. A nossa única funcionária, então, é a zeladora, que ela fica 24 horas lá. A casa de passagem no Rio Grande do Sul é a instituição que fica 24 horas aberta, então a gente não tem aquele período só diurno para que a mulher entre, ela é 24 horas. Então, se for na madrugada, não importa o horário, ela vai ter esse acolhimento, né? A mulher que foi agredida, por exemplo, ela pode claro, se souber o endereço, ela pode ir direto lá com vocês ou tem que passar pelo Ministério Público, pela Justiça? Não, ela tem que passar pela delegacia. É obrigatório. Não é nem o Ministério Público, né, mas é pela delegacia, porque ela precisa fazer o boletim de ocorrência para poder ingressar na casa, senão não tem como, né? Porque daí a gente não consegue ter essa percepção e muitas vezes... Do que se trata? E muitas vezes elas não querem, a primeiro momento, assim, elas não querem informar o agressor ou denunciar o agressor ou
represália, ou ter medo, então às vezes envolve a questão de arma também, que é muito perigoso, né? Então elas têm que informar para que a Polícia Civil, junto com o Ministério Público, possa fazer esse papel, né, de averiguar realmente esse caso e não digo punir, mas, né, já existem medidas, inclusive, dentro do fórum, do Ministério Público, de ações para conscientizar os agressores. Né? Então, tem no CRAM também, eu sei que tem, justamente para que eles vão nessas palestras, que eles entendam o que é a violência, qual é a postura, né? Porque muitas vezes o agressor ele agride uma vez e não agride mais, e tem aquele que é reincidente, né? Então, e é importante frisar que a nossa sociedade, ela já evoluiu muito, porque a gente tem muito homens, né, e falando sobre isso e da importância da violência contra a mulher, que não é uma frescura, né, que às vezes, antigamente a gente ouvia, assim, que as mulheres também tinham que permanecer num relacionamento, porque casou não pode se separar, né, tem toda essa questão cultural que a gente está evoluindo, mas que ainda precisa muito evoluir e ser falado sobre isso, né. Tapinha não dói, né? Lamentável. Exatamente. Que a gente ouviu muito, né, se tornou cultural para muitas mulheres. Exatamente. Lamentavelmente. Juliana, tu falaste antes em relação a doações, em relação a parcerias. Consegue fechar o caixa lá todo mês? Como é que é? Tem dificuldade? Tem dificuldade, tem bastante dificuldade. Porque a casa paga aluguel, né? Então a zeladora é a única funcionária registrada, então tem todos os encargos dela para serem pagos mensais, tem água, luz. Como a gente é uma instituição que a gente não fecha, né, 24 horas, então as contas, elas fixas, têm que ser pagas todo mês. Tendo ou não tendo mulheres na casa, a gente precisa, porque a gente nunca sabe quando que vai ingressar uma vítima, né? Então a gente sempre está pedindo, né, ajuda da população, das empresas, empresários que querem fazer doações de valores, podem entrar em contato com os membros da Casa de Passagem ou até diretamente, né, no Instagram, a gente redireciona para que a gente possa, né, continuar com esse trabalho. A gente tem empresas parceiras, graças a Deus, assim, que nos auxiliam praticamente mensal, né, com doações de produtos de limpeza, produtos de higiene, alimentos, mas o valor, né, como aluguel, luz, água, internet, a gente precisa pagar com dinheiro, né? Então isso faz falta e é muito bem-vindo, sim, né? Sabe que é difícil, o cenário ideal não existe, né? Mas o cenário ideal seria a mulher passar pela casa de passagem de forma rápida e a gente até conseguir alcançar algum dinheiro para ela conseguir retomar, mas infelizmente nem sempre é possível, né? Ou quase nunca é possível um movimento como esse. Mas que bom, então a Casa de Passagem, ela é a entidade beneficiada pelo evento Mulheres da Década, que vai ser um show. A gente espera que o valor que seja arrecadado seja um valor importante, um valor grande, para fazer a diferença na vida de vocês também. E a gente agradece a Aline Silva, né? É um programa maravilhoso que ela tem, dela lembrar da Casa de Passagem e da Elizabeth, que é a nossa membra fundadora e que nos representa muito bem, sendo homenageada, né? Nós temos muito orgulho. E eu fui aluna da Elizabeth, então foi minha orientadora também, né? Então eu sou muito fã dela e do trabalho, e por isso que eu resolvi fazer parte da Casa de Passagem, na verdade, né? Foi inspirada nela. Então eu estou muito feliz com esse prêmio, né, e com esse evento aí que eu sei que vai ser um sucesso. Que legal. Juliana, muito obrigado pela tua presença aqui, tá bom? Nós que agradecemos. Sucesso. Um bom dia.